Pessoal, boa noite. Tá todo mundo aí? Boa noite. Vamos começando, né? Aí o pessoal vai chegando aí aos poucos, voltando do intervalo da janta. Vamos lá. A aula já tá gravando? Tá, então vamos lá. Bom, nós paramos em... Nossa disciplina hoje é farmacobotânica e farmacognosia. Nós paramos na parte introdutória, né? Tava falando de conceitos. Eu tenho que encerrar esse slide de conceitos para a gente entrar em métodos extrativos, tá? A gente faz isso ainda hoje. Eu já deixei para vocês lá os 2 slides. A primeira unidade já está aberta. Tivemos aula prática ontem, né? Sobre farmacopeia. Vou falar um pouquinho sobre a farmacopeia hoje, não muito, porque é um conteúdo que a gente aborda mais durante a disciplina, né? No decorrer aí de cada unidade. E também nas aulas práticas, né? É o manual aí que a gente usa, né? O código que a gente usa para as aulas práticas. Todos vocês vão fazer aulas práticas, todos que estão aqui agora, Cíntia, Milena, Esther, Cássia, Atos e Giovana, todos estão fazendo prática? Ou não? Eu não tô Esperando fazendo. uma vaga. Hã? Eu Nem tô todos? esperando uma vaga, né? Está fazendo não, Atos? Não, eu tô esperando uma vaga, na verdade. Entendi. Eles não liberaram para todo mundo ainda. É Eu porque também. Eu no tô texto... esperando vaga Tá também. esperando, Esther? Sim. De todo modo. Se vocês não fizerem agora, vocês vão fazer depois, né? Então, deixar de fazer não tem jeito, né? Ficar sem fazer, vocês não vão. Mas vamos torcer para dar certo aí. Foi liberado quantas vagas? Eu vi Eu até acho que agora 21. 20. Entendi. Vamos ver, né? Torcer aí para dar certo. Às vezes vocês conseguem entrar ainda esse semestre, né? Bom, vamos lá. Deixa eu disponibilizar o slide aqui para vocês. Farmacobotânica e farmacognosia é o que a gente está estudando. Lá no slide onde a gente parou. Nós já discutimos isso aqui quase tudo. Estamos bem no finalzinho aqui, ó. Bom, parei nesse slide. Parei nesse slide aqui, até a gravação da aula passada, de medicamento fitoterápico, né, principalmente o industrializado, aqueles que a gente encontra disponível em drogarias, né? E que eu até falei isso na aula prática ontem, né? Que eles podem ser apresentados aí de diversas formas farmacêuticas, né? Extrato seco, extrato mole, extrato fluido, alcoolatura, xaropes, comprimidos, fórmulas farmacêuticas semissólidas como gel, creme, unguento, pasta, pomada, comprimidos, cápsulas, principalmente cápsulas moles e duras, mas principalmente cápsulas duras, porque é uma forma mais simples, né? Principalmente quando a gente fala de extrato seco, que é a planta desidratada e pulverizada. E aí ela é colocada dentro das cápsulas, né? De maneira muito simples, né? Um processo muito simples de produção. Granulado. Aqui só exemplo para vocês, né? De processo de encapsulação. Processos extrativos, que é o que a gente vai estudar agora na sequência dessa aula. Ok? Pode ser realizado também em escala industrial, né? Com uma grande quantidade de matéria-prima. Ou na manipulação também, com pequenas quantidades. E, pessoal, naquele Programa Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, que fala muito de fitoterapia, existe a possibilidade da gente prescrever os medicamentos fitoterápicos que são de venda livre, e também existe a possibilidade do paciente optar pelos remédios caseiros, aí, como chás,
Algumas das vezes o paciente prefere o chá do que o medicamento em cápsula, um comprimido, né, manipulado, industrial, o que quer que seja. Aí. É muito comum o próprio paciente escolher pelo chá. E aí você tem que saber prescrever de maneira correta, né? Tem que orientar quando ele pretende utilizar da planta fresca do quintal ou de alguém que tem, porque a questão da identificação é importante. Às vezes está tomando uma planta achando que é outra. Né? Existem, né, eu friso isso muito, existem diversas plantas com nome semelhante, diversas espécies vegetais que são chamadas da mesma coisa, como hortelã, como boldo, e na verdade não são, né? Acaba tomando a planta de maneira errada. Tomou uma planta e na verdade não é a espécie que você esperava. Orientar quanto à produção, a produção desse remédio caseiro, como chá, né? É um processo extrativo, que a gente vai estudar agora, então precisa de ser feito da maneira correta, senão se destrói, perde os princípios ativos e não faz sentido. No final das contas, você perdeu as capacidades terapêuticas, né? As propriedades terapêuticas dos medicamentos. Ok? Beleza? Você encontra no mercado farmacêutico o medicamento fitoterápico, vendido em drogaria. Existe a possibilidade de manipulação de alguns em farmácia de manipulação. Existe também a própria matéria-prima, que é a droga vegetal. Você encontra ou direto na natureza, né? Colina aí de ervanários, de hortos, quintais, farmácias verdes, como também você consegue comprar, sim, de forma desidratada, estabilizada, né? As plantas em mercados especializados, né? Em plantas medicinais. Okay? Então, a gente tem essa questão do desenvolvimento, né? Descoberta de uma planta medicinal ou observação do uso dela. E aí é questão de produção, política, legislação, né? Mercado, para disponibilizar isso aí. Ok? No início, nós só tínhamos plantas medicinais para utilização na medicina aí, estou falando dos primórdios da humanidade, né? Até não muito tempo atrás, a gente só tinha opção de tratamento com plantas medicinais. A maior parte, né, do tempo aí da humanidade foi com tratamento de plantas medicinais. Medicamentos são alternativas terapêuticas novas, né, recentes, comparado com o tempo que a humanidade existe, né? Nós temos aí as novas tecnologias, sempre tem desenvolvimento de tecnologia nova, mas nós sempre vamos ter essa questão das plantas, dos fitoterápicos, da medicina tradicional. Muitas vezes a medicina tradicional ela foi tratada como charlatanismo, né? Foi perseguida por ser muitas vezes considerada não científica, né? Mas as plantas medicinais a gente sabe que não, né? Existe consenso de uso, uma observação, uma cultura de uso milenar delas. Hoje a gente vive o que a gente chama de revolução verde, né? Por diversos motivos, houve um aumento da utilização de plantas medicinais de novo em alguns países, como o caso do Brasil. Okay? Aqui é a farmacopeia que eu trouxe para vocês. Deixei disponível para vocês na parte de aula prática. Até quem não está fazendo aí pode pegar lá. O manual de aulas práticas como modelo de laudo, que é quem vai fazer, para quem vai fazer a prática. Mas tem a Farmacopeia Brasileira, 6ª edição, de 2019, a última edição. A Farmacopeia Brasileira é o código oficial farmacêutico do país. Cada país tem o seu aí. O Brasil está na 6ª edição, de 2019. A 5ª e a 6ª edição só existe de forma online, virtual, né? E-books, né? Só digital, não tem ela impressa, como a gente tem até a 4ª edição. Essa 4ª edição que vocês estão vendo aqui, ela é de 1988. Ela tem esses 2 volumes. Esse volume aqui, chamado de Métodos, onde ensina a realizar os ensaios de qualidade. A gente viu isso em prática ontem, né? Como realizar teor de água, teor de pureza, definição de micro-organismo, está nesse aqui. E aqui, ó, essa outra aqui, que são fascículos maiores, são chamados de monografia, onde estão as plantas medicinais aí de A a Z. Abacateiro, acônito, onde a gente viu, né? Hortelã. Então,
Entrem lá no AVA, onde a disciplina está disponível. Observem que eu deixei para vocês lá a farmacopeia sexta edição, está no site da Anvisa. Se vocês digitarem aí no Google Anvisa Farmacopeia Brasileira, vocês vão encontrar da primeira à sexta edição. Até a quarta edição não é digital, é digitalizada, né? Foi escaneado e postado lá, reunido e postado lá no site da Anvisa. A quinta e a sexta edição já são digitais mesmo, você clica no índice, já abre a página, então já é mais fácil de você manusear. São livros grandes, né? 894 páginas, uma ontem lá que a gente viu. E interessante vocês darem uma olhada como funciona. Principalmente para o controle de qualidade, para os processos extrativos, né? Isso tudo está presente aqui nas farmacopeias, né? Beleza? Então vamos entrar aqui em práticas extrativas, acabei saindo, né? Voltou aí para vocês? Sim? Voltou, pessoal? Vocês estão vendo aí o slide, farmacognosia? Sim. Tem sim? Então, vamos lá. Só. Bom, iremos falar hoje sobre os processos extrativos. São diversos métodos que são utilizados aí para que seja extraída as substâncias, né? Extraídas as substâncias das plantas. Então, que seja em casa, né? Produção aí de chás, como para os processos de larga escala, para a produção em larga escala de substâncias, de princípios ativos, para utilização na produção de medicamentos, de cosméticos, né? É bastante tradicional, bastante comum, cosméticos de ervas, de plantas, né? Sabonetes, cremes, shampoos, né? Muito comum, shampoo de jaborandi, shampoo com camomila, né? Cosméticos, né? É muito comum. E o processo extrativo, se ele for bem aplicado, bem utilizado, ele aumenta a eficiência da extração, você consegue extrair mais de menos, né? Então, muita matéria-prima é cara, então quanto melhor o processo extrativo que você utiliza, quanto melhor a técnica de extração que você utiliza, mais você extrai, maior rendimento da sua produção. Isso é muito importante na indústria, né? A indústria trabalha dessa maneira, aumentando o rendimento dos seus processos, né? Para a questão de redução de custo, aumento de lucro, né? Bom, processos aí mais comuns que a gente tem são os processos de prensagem, extração por solventes e destilação por arrasto a vapor. Depende muito da planta que você está usando, do que você pretende extrair, das características físico-químicas do que você pretende extrair. Né, são óleos, vegetais, são voláteis, não são voláteis. Você precisa de recristalizar depois, é pó, né, é sólido. Como que isso vai funcionar e como que isso vai interferir na escolha do processo extrativo aí. Bom, o que é a prensagem? A prensagem, o próprio nome já diz, né? É você prensar uma droga vegetal, uma planta, aí, a parte da planta que te interessa, para a obtenção de sucos, vegetais e óleos. A gente faz muito isso em casa para alguns chás, né? Às vezes não somente extrai por prensagem,
como coloca em água. Existem algumas plantas que a gente amassa e coloca na água para tomar. Não sei se vocês têm esse tipo de hábito. É muito comum aí quem utiliza em casa boldo, né? Um processo extrativo que, na verdade, é a prensagem, você coloca a água para tomar. Mas, quer ver um processo de prensagem? Produção de suco de fruta cítrica, suco de limão, suco de laranja. A gente chama de espremer, né? Nada mais é do que prensar para obter sucos vegetais. Isso também é comum para óleo. Óleo de milho, óleo de soja, óleo de girassol, óleo de azeite, né? Óleo de oliva, né? Que é a azeitona, é obtido através de prensagem. Óleo de coco é obtido através da prensagem ali, das sementes, do pericarpo do coco. Então, é um método bastante comum. E essa prensagem pode ser a frio, pode ser a quente, né? A qualidade, por exemplo, do óleo vegetal que é extraído. O azeite, por exemplo, né, tem uma qualidade diferenciada quando é um azeite obtido na prensagem a frio, quando é obtido na prensagem a quente. Então, a prensagem a frio, você extrai substâncias diferentes de quando você extrai a quente. O aquecimento para a extração faz os óleos se soltarem mais facilmente, mas você pode acabar perdendo alguma substância que é muito volátil. Então, isso tudo é observado, analisado no momento da escolha do processo extrativo, principalmente da prensagem aqui, né? Como a gente está vendo agora. Utilizada como matéria-prima em grande quantidade de baixo custo, né? Como a própria azeitona, eu estou falando com vocês, o coco, o girassol, a soja, e diversos outros óleos vegetais que a gente tem aí, né? Que são obtidos pelo método de prensagem. E vem a extração por solvente. Bom, a extração por solvente é um pouco diferente. Ela utiliza-se de um solvente para, com interação química, esse solvente extraia por afinidade, né? Polar com polar, apolar com apolar, as substâncias de interesse. Então, a extração por solvente depende muito de você conhecer a característica físico-química da planta, das substâncias que você está querendo extrair, e utilizar um solvente mais próximo do ideal possível, né? Com a maior afinidade possível para você extrair a maior quantidade do que te interessa. Ok? Então, quais são os fatores que vão influenciar a extração por solventes? Divisão da droga. O que é isso? O quanto da planta está triturada, eu extraí da planta inteira, é diferente de eu extrair da planta triturada, que é um exemplo. Faz um café com o pó do café e faz um café com a semente do café, torrada. É óbvio que a divisão da droga vai aumentar a superfície de contato e vai facilitar a extração, né? Então, essa divisão, a trituração do café, da semente do café, é um processo de divisão da droga. Foi dividida em centenas, milhares de vezes aí até, né? Então, isso também influencia na eficiência da extração, né? Óbvio, de 1 quilo de café moído, você consegue extrair muito mais cafeína do que de 1 quilo de semente de café inteira, não é? Então, isso que é divisão da droga. Eu vou fazer um chá com o hortelã triturado ou um chá com a folha inteira, né? Isso aí, às vezes, não faz tanta diferença assim quando a gente está falando de plantas menores, de ervas, mas quando é semente, quando são plantas com, né, maior, de folhas maiores, aí altera bastante o resultado final. A parte da planta é folha, é raiz, é a casca, né? As lenhas, por exemplo, costumam ter um tipo de substância, a folha costuma ter outra, a raiz costuma ter outras. E aí você tem que entender também da parte da planta que você vai utilizar. Ok? Local onde se encontra o princípio ativo na planta, que está relacionado com a parte da planta que vai ser utilizada mesmo. A agitação, agitar também ajuda, né? Você acelera o processo extrativo por solvente com agitação, né? Quando você sacode ali, balança, né? A temperatura é muito importante.
Dá para fazer café com água fria? Alguém me responde aí se já tentou fazer. Dá para fazer? O que vocês acham? A produção do café é um processo extrativo, né? Então, a temperatura tem que ser também ideal. Então, não adianta eu querer extrair uma substância que normalmente é extraída com solvente a quente e tentar fazer com um processo invertido, né? Com a temperatura que não é a indicada. Então, isso também não vai funcionar. Então, você tem que saber qual a temperatura que precisa ser utilizada, né? Para aquela substância que você quer extrair especificamente ali. Às vezes, se você faz uma extração com o solvente a frio, você vai extrair certos tipos de substância. Quando você faz a mesma planta, com a mesma matéria-prima, com um solvente a quente, você acaba tendo outros tipos de substâncias sendo extraídas. Outras substâncias acompanhantes que você vai extrair junto com o que te interessa. Às vezes você quer fazer a extração de uma substância só, para isolamento mesmo, mas pelas características tanto do solvente quanto dessa substância, você acaba extraindo muitas outras coisas junto. Então é muita extração, muita substância sendo extraída, e no final, além do processo extrativo, você ainda vai precisar de extrair e separar, fracionar e isolar. Então você extrai, fraciona e depois isola. Eu quero só a cafeína. Quando você passa a água quente no café, você vai extrair muita substância junto. Depois você vai lentamente isolando até você chegar no isolamento só da cafeína, que é o que te interessa naquele momento, pelo menos, né? Tensão superficial dos líquidos, natureza do solvente, polar ou apolar, pH também, né, tem que ser considerado, e o tempo de extração. Eu tenho alguns equipamentos, por exemplo, tem um equipamento chamado equipamento de Soxhlet, que ele fica com a planta em extração durante dias, 24, 48 horas de extração. O mesmo acontece com rota-vapor, que é um aparelho que você deixa substâncias lá sendo extraídas em solventes e com temperatura ideal, e ela vai lentamente extraindo. Né? Se eu preciso de muito tempo, muitos dias para extrair, é porque são substâncias de difícil extração. Plantas, né, de baixos rendimentos, né, do processo extrativo. Então, como rende pouco, eu deixo mais tempo para que eu extraia, utilize mais da planta, né? Quais são os processos de extração por solvente? Maceração, percolação, extração por Soxhlet, extração em contracorrente e extração por fluido supercrítico. Então, aquele exemplo que eu dei para vocês lá, de prensar e colocar um líquido, vira o processo que a gente chama de maceração. É um exemplo. Então, maceração é com solvente? Sim, eu prenso, né, macero, mas eu macero na presença de um líquido. Usar o termo mais popular, né? Soco uma planta ou amasso ela dentro de um líquido para tomar. Percolação a gente vai ver como a gente faz o café, aquela coar o café, né? Passar a água quente no café e filtrar ali, coar, é chamado de percolação a quente. Soxhlet, contracorrente e fluido supercrítico já são com utilização de equipamentos, ok? Vamos ver aí. Maceração. Até um exemplo aqui para vocês. Ó. Grau e pistilo. Primeiro, quantidade da droga que vai ser utilizada, necessário para maceração. Às vezes você precisa de umedecer, colocar uma quantidade ali que permite a extração, porque senão pequenas quantidades você não consegue nem macerar direito às vezes, né? A espécie que vai ser utilizada. O teor de umidade ajuda, né? A maceração, quando ela é com uma certa umidade, é mais fácil macerar do que uma planta muito seca. Pensem aí, você socando um alho, que é úmido, ou você socando uma planta que é seca. É mais difícil, né? Você acaba pulverizando ela ali. E o grau de divisão. E aí você vai entrar com solvente. Entra com solvente,
com a quantidade certa de solvente, na temperatura também certa, né? Você vai ter uma mistura. Dessa mistura, a gente precisa de definir qual a proporção da mistura. Qual a quantidade de líquido que eu utilizo para a quantidade de matéria-prima. Né? Falando da percolação, você sabe a quantidade de café para a quantidade de água. Se eu colocar muita água, fica um café fraco. Se eu colocar pouca água, fica um café forte, né? Então, eu tenho que saber a proporção da mistura para fazer o processo extrativo. Aqui, no caso, a gente está falando da maceração, mas o exemplo é o mesmo. Então, se eu vou utilizar uma quantidade de planta, eu tenho que saber a quantidade de água. É proporcional. Se eu aumentar 2 vezes a quantidade de planta, eu tenho que dobrar também a quantidade de água, né? Entumecimento da droga, que é quando a droga precisa de ser molhada para facilitar a maceração. A velocidade que ela chega nesse equilíbrio aqui, a gente vai ter, né? Entre matéria-prima, droga, né? E solvente. Interação entre substâncias, tem que deixar as substâncias interagirem ali de forma química, isso vai demorar um certo tempo, né? Faz parte desse equilíbrio também. Dissolução a partir das células destruídas, quando você macera, você destrói as células do tecido vegetal. Desculpa, quando você destrói as células do tecido vegetal, você coloca a água ali, ela vai interagir e extrair. Difusão a partir dessas células, que são intactas, ou a extração ali a partir daquelas que são destruídas. pH, polaridade do solvente, e aí você separa. Depois da separação, você tem o que é extrato, que é o que te interessa, e o que é resíduo, que às vezes entra para outra parte de outra produção, para extrair outra coisa, mas para você, nesse momento, você quer esse extrato aqui. O resíduo pode ser descartado, ou às vezes ele serve ainda para alguma coisa, né? Digestão, infusão e decocção. Diferença entre esses processos aqui. A digestão, como o próprio nome diz, é digerir alguma coisa num líquido. É você pegar uma planta, pegar a matéria-prima vegetal, a droga vegetal, e deixar em contato com a água, com o solvente que você quer ali durante um bom tempo para que seja digerido. Ok? É um processo de extração com líquidos, né? A infusão é a produção do chá. Só que é o seguinte, a diferença da infusão para a decocção é o seguinte, a infusão você aquece a água, desliga, coloca a planta e tampa. Não ferve a água junto com a matéria-prima vegetal. Por quê? Essas plantas possuem óleos vegetais, possuem óleos voláteis. Se eu deixar ela ferver junto com a água, eu vou perder, entendeu? Em quantidade, os óleos voláteis. Quando eu perco os óleos voláteis, eu tenho destruição de substâncias por temperatura, tenho a volatilidade em si, né, que é a dispersão dessas substâncias aí no ambiente. Isso é infusão. E a decocção já é deixar cozinhar mesmo a planta na água quente. Então, a planta, ela cozinha, decocção é cozir, cozinhar, né, desculpa, cozer ou cozinhar a planta na água junto, né, processo de fervura conjunta. Então, a diferença a decocção, por exemplo, é usada para substâncias lenhosas. Substâncias lenhosas que precisam de mais tempo para ser extraído. E as plantas que não precisam de tanto tempo, que a gente quer substâncias que são mais sensíveis, mais instáveis, como óleos, elas passam por infusão. Então, diferença. Deixei em contato com o solvente durante um período de tempo, é digestão. Fervi a água e joguei sobre a planta, sobre o saquinho de chá e tampei e deixei por um período, é infusão. Fervi tudo junto é decocção. Entenderam? Todo mundo entendeu? Entenderam as diferenças, pessoal, ou não? Importante vocês me passarem aí. Entendi. Entenderam? Por que eu falo que é importante vocês entenderem? Porque eu garanto que muitos de vocês conhecem, ou em casa, familiar, pessoas que têm o hábito de tomar chá e que fazem de maneira errada. Não é verdade? Estou errado?
chá de hortelã ele é feito por infusão. A gente vê as pessoas colocando a água para ferver, coloca o hortelã e deixa aquele ferver eternamente lá. Quando ele vai tomar, não tem nada mais. Tudo evaporou. Já perdeu todo o óleo essencial, mentol, mentona, que são as principais substâncias, já evaporaram. Do mesmo modo, se eu for fazer com gengibre, eu tenho que deixar ferver mesmo por mais tempo. Ok? Então, o café tem que ser percolação, como a gente viu lá. Né? A gente vai ver agora, não pode ser decocção também, não pode deixar tudo ferver, juntar, eu coloco tudo para ferver. Você vai perder essência. Óleo essencial, óleo volátil, é o que a gente chama de essência. E as altas temperaturas, ela se perde no ambiente. Então, não tem a possibilidade de você fazer dessa maneira, né? Você acaba perdendo substâncias importantes ali, tá? Quando você escolhe de maneira errada o método extrativo que você vai usar. Ok? Beleza? Bom, percolação. Por exemplo, que eu estou dando café para vocês aí desde o início, né? Aqui é um exemplo de percolação mais industrial. Até o processo que a gente faz em laboratório, eu vou dizer assim. Você tem um filtro. Na casa da gente é o coador de café, né? Com aqui um funil de vidro, com aqui um filtro poroso. Você coloca a matéria-prima que passa água. Pode ser a quente, como pode ser a frio. Vai depender da planta que você vai usar. Do tipo de matéria-prima que você está usando. Pode ser percolação a frio, como pode ser percolação a quente também. Ok? Vai depender. Cada processo é um processo diferente. E, obviamente, dependendo da planta que você está usando. Na próxima aula, a gente continua falando de processos extrativos, pessoal. E eu vou aprofundar em alguns outros também. Eu vou repetir o que a gente já viu aqui, né, mostrando mais exemplos. E eu vou também aprofundar um pouco mais os processos que são mais industriais, que a gente faz em laboratório, tá? Como essa extração, esse aparelho é chamado de aparelho de Soxhlet. Dá uma olhada, olha. E você coloca a planta com a substância aqui, o solvente, e aqui você liga, isso aqui aumenta a temperatura, isso aqui fica dias extraindo aqui dentro. Ele sobe aqui, chega lá em cima, ele resfria, desce de novo, e esquenta de novo, e sobe, desce, e assim sucessivamente. Ok? O aparelho de Soxhlet é uma extração contínua. Olha só. Coloco aqui no ar, no balão, a planta e o solvente. E aqui eu tampo, né? Tudo fechadinho, ó. E aqueço. O aquecimento vai fazer com que isso volatilize, né? Às vezes fervura, às vezes não. Ele vai subir, vai passar aqui, chega lá, ele resfria, volta, desce, cai ele de novo e continua. Então, é uma extração contínua. Por que eu preciso de muitos dias, 2, 3 dias, 4 dias fazendo isso? Porque a extração, como o nome diz, é uma extração continuada, ela é contínua. Então, ela demora um tempo para ocorrer de maneira eficiente, né? Vantagem do Soxhlet: extração contínua e o volume reduzido de líquido extrator, porque, como o sistema é fechado, o líquido extrator não se perde. Quando o sistema é aberto e você aquece, o líquido extrator se perde. A água, éter, álcool, se perde no ambiente, você acaba tendo uma redução no final, né? Desvantagens: o solvente deve ser volátil, sempre ali dentro, fechadinho, mas ele tem que ser volátil. O princípio ativo não pode ser volátil ou termolábil. Se ele for termolábil, ele se destrói na temperatura. E se ele for volátil, ele se perde. E os solventes únicos ou misturas iotrópicas não vai funcionar, né? Lembrem aí lá da química geral. Quando eu tenho a mistura azeotrópica, que tem essa característica, né? Vocês lembram o que é mistura eutética e mistura azeotrópica? Eutética, a fusão constante. Azeotrópica, a ebulição constante. Então, se eles entram em ebulição ali, né, juntos, a gente não vai ter a extração que a gente quer, né? Então, é um pouco complexo a utilização desse equipamento, uma vez que você precisa de saber exatamente qual a característica da planta, do solvente, né? Então, se usar com uma planta que você não conhece, por exemplo, para tentar analisar, você pode não conseguir extrair o que você quer, da quantidade que você quer. Extração em contracorrente também é uma extração
laboratorial, feita aí na indústria ou no laboratório, que é um vai e vem também. É uma extração, por isso que chama contracorrente e acaba sendo extração continuada também. Vocês vão ver que ela é chamada também aqui, ó, de extrator em parafuso. Acompanha comigo aqui. Número 1, entrada da droga. A droga vegetal entra aqui, cai nesse parafuso, com o solvente entrando aqui no número 2. Ó, uma torneirinha e solvente entrando aqui. Então, o solvente entra aqui e gira nesse parafuso. Isso aqui fica girando. Gira nesse parafuso, a droga vegetal entra aqui. Então, vai ter contato. 3, aqui, ó, é a descarga da droga. Então, a água entra o solvente, né? Contato com a planta que entra aqui. E aqui a descarga no final. 4, o trocador de calor. Essas resistências aqui vão fazer esse aparato aqui, esse equipamento ser aquecido. 5 é o extrato. O extrato vai sair aqui no final, né? Porque a planta vai ficar girando aqui em contato com a água. O solvente, né? Desculpa. A água ou não, né? O solvente vai descer, a parte líquida vai sair aqui no extrato. A planta vai subir, por isso que é contracorrente, e vai cair aqui já extraída. 6 é a saída dos vapores, porque isso aqui vai aquecer, isso aqui não se explode, né? Aumenta a pressão aqui dentro. E o 7 é trocador de calor para aquecimento do solvente. O solvente já entra quente. Entenderam esse desenho? Entenderam essa figura? Ou não? Entenderam? Não é difícil, né? Depois vocês deem uma olhadinha aí, se tiverem alguma dúvida, se quiser perguntar também. E tem, do mesmo modo, tem esse extrator aqui que é em carrossel. É a mesma coisa. Ele gira, o líquido vai sempre caindo aqui e ele vai sempre cair o material sólido aqui que já foi extraído e cai o líquido aqui nas laterais. No final você tem a extração continuada do mesmo jeito. Fluido supercrítico é o mais difícil da gente entender. A gente acaba utilizando isso aqui às vezes para extração de óleos vegetais, de óleos essenciais, né, essências, para produção de perfume. E como é que funciona isso? Acima de certa pressão e de certa temperatura, as substâncias não condensam, elas evaporam, né? Existem como um fluido supercrítico. Então, chega numa temperatura e numa pressão, você não vai ter nem condensação e nem evaporação, você vai ter fluido supercrítico, chamado aí de estado crítico. Foi descoberto em 1822, não é uma tecnologia tão nova assim. Nessas condições, o líquido e o gás possuem mesma densidade, não existindo divisão entre as duas fases. É um estado da matéria diferente, né? Estranho, né? Que é chamado de estado supercrítico, aí, estado crítico. Para a água, para eu chegar à água no estado crítico, eu preciso de 374 graus de temperatura e 220 atm de pressão. É muita coisa. Então, só dá para fazer isso numa indústria com equipamento muito controlado, né? O gás carbônico, 31 graus Celsius, é mais fácil de você atingir essa temperatura, mas 74 atm de pressão também é muita coisa. Ok? O fluido supercrítico tem propriedade intermediária entre líquido e gás, utilizado principalmente para óleos essenciais, principalmente, e pode ser adicionado modificadores como metanol. Vocês vão ver que existe uma tabela da temperatura e da pressão indicada, ideal para você produzir o fluido supercrítico e extrair. Vantagem, por exemplo, o gás carbônico não deixa resíduo, ele é gás. Depois, por exemplo, você faz a extração com água, no final você tem água. Você faz a extração com gás carbônico, ele é fluido supercrítico, no final ele some, você abre para o ambiente e ele evapora, ele é gás, ele vai sumir. Então ele não vai deixar resíduo, né? Não é utilizada a temperatura muito elevada, vocês viram que é 31 graus Celsius, a temperatura é baixa, né? Dá para atingir, a pressão é 74, é alta, mas é muito menos que a água, que é 220. Baixo custo do solvente. Gás carbônico está aí, né? Disponível, né? Fácil de adquirir. Esse é o modelo aqui, ó, de um diagrama de fases para você ver que o fluido supercrítico está aqui. Nós temos o ponto triplo, que é onde a gente tem líquido, sólido e gasoso, tudo ao mesmo tempo. E temos o supercrítico, que é isso que a gente está vendo aqui, que é um intermediário entre gás e líquido com características intermediárias entre os dois. Ok? Isso aqui, ó. A gente está vendo aqui. Beleza? Aqui é a tabelinha dos gases que são utilizados para a extração por fluido supercrítico. Conseguem ver? Tabelinha bastante diversa, né? Bem diversificado, bem complexa aqui. E a destilação por arrasto a vapor é muito utilizada, Por exemplo, a óleo essencial, dá uma olhada, ó. A gente tem aqui a
o líquido, né, ou que seja a água, ou a substância droga vegetal vai estar presente aqui com a sua substância de interesse, no quitasato, vai ser aquecido, ele vai evaporar, né, vai virar, né, vapor vai passar por aqui. O vegetal em extração, né, o óleo essencial vai subir, então observem, quando é água, a água vai evaporar e vai passar por esse tubo, vai chegar aqui, vai encontrar o óleo essencial que é volátil e vai arrastar ele e vai pingar aqui. Por isso que chama arracha-vapor. O vapor gerado aqui pela água ou pelo solvente vai arrastar as substâncias voláteis que vão estar presentes aqui no balão e vai no final extrair. Ok? Tá aqui. Isso a gente costuma fazer isso na aula prática, tá? Se a gente não fizer nessa, a gente faz na outra aí. O aparelho de Clevenger é um processo um pouco diferente, mas é também arracha-vapor. Ok? Purificação dos extratos vegetais é o processo de purificação depois da extração. Como eu disse, você pode ter resíduo. Você vai separar os resíduos do extrato que te interessa. Ok? Então, temos essa extração que é líquido-líquido, extração de líquido com líquido. E para isso a gente tem que considerar o que a gente chama de coeficiente de partição, que é a quantidade de substâncias polares dissolvidas na parte polar e diapolar. Então, a mesma substância, ela tem uma quantidade dela que solubiliza no solvente polar e que solubiliza no solvente apolar. Okay? Então, é uma característica que a gente tem para medicamento, até coeficiente de partição óleo-água, que a gente chama, né? Até dos medicamentos no organismo. Tem uma maneira de calcular, a gente não usa essa fórmula, tá, pessoal? Só para vocês entenderem, que é o coeficiente de partição óleo-água é a quantidade que dissolve, concentração do soluto que dissolve em A, que pode ser água, com a quantidade que dissolve em B, que pode ser óleo. A e B tem que ser insolúvel, né? Água e óleo. Dúvidas? Tudo tranquilo? O que vocês me dizem aí da... Professor, Sim, senhor. o estado supercrítico é o mesmo superfluido ou não? É a mesma coisa. O superfluido é aquela substância que a gente está falando ali no seu estado supercrítico, entendeu? Ela tem que estar naquela temperatura e naquela pressão. Senão Sobre o hélio, né? Hélio superfluido. hélio superfluido, gás carbônico Isso, superfluido. É muito usado na prática entendi. industrial, né? Antigravidade, né? Ele fica. Sim, antigravidade. Ele começa a subir no copo. Ele... A temperatura é tão alta, a pressão é tão alta que você tem uma substância com uma característica intermediária ali que você não sabe o que é, né? No Isso final das contas, se é líquido, se não é exatamente aquele estado da matéria que a gente chama de plasma, mas é bem semelhante ali, essa característica assim, intermediária, que você não consegue definir muito bem o que é. Tem característica de gás, como tem característica de líquido, né? Beleza, pessoal? Beleza. Tudo em ordem? Então a gente se encontra aí na nossa aula teórica na quarta-feira. Quem faz, quem não faz, nós nos encontramos na próxima quinta, tá? Grande abraço para vocês aí. Bom final de semana. Valeu, pessoal.